Bom dia, bem-vindo ao Gabs Crypto Life. Vamos falar do Bitcoin no dia de hoje. São 9h36 da manhã, nesta sexta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, e vamos bater esse papo logo. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e me segue no Instagram, @GabsCryptoLife. QR Code já está aí na tua tela. Bom, sexta-feira vocês sabem que entrega uma volatilidade muito mais alta do que o natural, mas o Bitcoin tem se comportado bem, tanto ontem quanto hoje. Hoje, por exemplo, o Bitcoin manteve o suporte importante aqui de 60 a 61 mil dólares e principalmente se manteve acima do topo da nuvem de Shimoku. Ontem, no dia 3, ele veio estressar aqui a upper da nuvem de Shimoku, onde eu até falei que muito provavelmente ele ia perder esse suporte e poderia vir buscar aqui patamares mais baixos, tá? Por enquanto isso não aconteceu, uma coisa positiva, mas não se assustem se isso vier a acontecer até mesmo no dia de hoje, tá? O Bitcoin se comportou de maneira positiva, como eu falei, fez a mínima na casa dos 60.477 e 74 e a máxima quase 62, 61.796, tá? O que segurou o Bitcoin basicamente hoje foi a mediana do canal de Keltner, tá? O Bitcoin chegou bem próximo aqui à mediana, que é lá na casa dos 62.100. Então, basicamente, foi essa resistência da mediana que segurou o preço do Bitcoin, tá? Isso fez a dominância, essa recuperação momentânea do Bitcoin, fez a dominância do Bitcoin cair um pouquinho hoje. A gente estava ontem lá na casa dos 58% e ela hoje já caiu um pouquinho, continua na casa de 58%, mas caiu lá de 58, 58 e 35. Hoje a gente está na casa de 58,14, tá? A tendência da dominância do Bitcoin é continuar caindo num futuro para que tenhamos a nossa altcoin. O que significa a queda da dominância do Bitcoin? Significa que o dinheiro em si está saindo do Bitcoin e indo para outro lugar. Indo para onde? Para as altcoins. Por isso, dá-se o início da alt season. Gabriel, vamos ser prático. O que pode acontecer com o preço do Bitcoin hoje? Muito bem. O preço do Bitcoin hoje, a gente ainda não consegue falar que o preço saiu daquele medo, daquela zona, daquela liquidação forçada. Ainda tem alguns patamares de gente a ser liquidado, principalmente em 59 e 57 mil dólares. Tá? Então, pode ser, tem uma possibilidade, não se assustem se acontecer, do Bitcoin vier estressar novamente essa upper aqui na casa de 58.800 e quando vier estressar, perder esse suporte e vir buscar a lower do canal de Keltner e da nuvem e da banda de Bollinger, tá? Que seria basicamente ali na região de 58 até ali 57.700, 57.600. Então, esse mínimo aqui é um mínimo, né, natural de acontecer. Só que muito provavelmente o mercado vai se desesperar se o preço vier buscar aqui. E talvez os touros não consigam segurar o preço. E aí a gente vai para esse suporte de 57 mil dólares. Tá? Como eu já falei no vídeo de ontem, caso a gente perca esse suporte de 57, ao meu ponto de vista, o último fundo que tenhamos é na casa ou de 54 ou de 52 mil dólares. Não vejo margem para o Bitcoin fazer um fundo abaixo disso. 52 mil dólares para mim seria o fundo limite. E o que eu acho disso? Eu acho que isso é uma excelente oportunidade de compra para vocês comprarem focados no preço médio. Comprarem focados no médio barra longo prazo. Mesmo que eu ache que a curto prazo o Bitcoin vá dar retorno, tá? Quero lembrar para vocês, gente, que a gente está em outubro. Outubro, historicamente falando, ele entrega uma média de 23% de alta. E a gente está no quarto dia de outubro. Tá? Ano passado, por exemplo, durante a primeira metade do mês de outubro, ali, os 15. Vamos lá, os 15 primeiros dias de outubro, a gente teve uma queda de mais ou menos 7%. Tá? Mas nas duas últimas semanas do mês, o preço teve uma correção e buscou quase 30% de alta.
Então, não precisa se desesperar, tá? Todos os indicadores, eu acho que está bem óbvio que esse momento é momento de compra, é momento de acumulação. Não, eu não preciso ficar aqui debatendo e falando muito sobre isso. Esse é um momento de acumulação, tá? Se a gente der um giro de notícias por aqui, BlackRock foi o único ETF a comprar Bitcoin em 1º de outubro. Basicamente, enquanto todo mundo viu saída, em 1º de outubro foi quando Israel sofreu o ataque do Irã. Tá? Isso tudo aconteceu, para quem não sabe, para quem quer uma análise detalhada, volta nos meus vídeos antigos, ontem e anteontem eu falei bastante sobre isso, bem detalhadinho, mas basicamente essa tensão geopolítica e esse medo de uma nova grande guerra jogou o preço do Bitcoin lá para baixo, tá? A questão é que a BlackRock ela foi o único no dia 1º que teve 40 milhões de dólares de retorno, de entrada, tá? E uma baleia de Bitcoin perdeu posição de 120 milhões de dólares. Basicamente, essas grandes baleias também estão sendo liquidadas. Basicamente, todos os trades que estavam alavancados foram liquidados. A gente está falando aí mais de 560 milhões de liquidação num único dia. Tá? Ao total, já tem mais de 1,5 bi em liquidação desde o dia 29. Se a gente pegar esse recorte dessas tensões que foram aumentando até o fatídico ataque do dia 1º, a gente tem mais de 1,5 bilhões em liquidação forçada. Tá? Bom, esse analista diz que comprar esta queda de Bitcoin é uma decisão óbvia. Gente, todo mundo fala isso para vocês. Não tem motivo para o desespero, não tem motivo para isso aqui estar no neutro, para isso aqui ontem ter ido para o medo, pro medo. Como ontem estava no medo, hoje já está no neutro, caminhando para a ganância, porque o Bitcoin subiu um pouco. Vocês têm que ser racionais nesse momento e olhar o gráfico de maneira maior, de maneira mais ampla. Tira o gráfico ali do 4 horas, do 6 horas, olha o diário, olha o mensal. Gente, é bem simples entender o que está acontecendo e projetar 2024 e 2025 para o Bitcoin. Tá? Depois da nossa alta do ano que vem, lá para outubro, novembro, vocês comecem a pensar como vocês vão se portar no próximo inverno cripto. Tá? Aí sim, vocês têm que se preocupar. Se vocês vão segurar alguma coisa, se vocês não querem segurar. Mas nesse momento, para mim, é óbvio que cada um tem que fazer sua análise dentro da sua realidade, mas para mim tá óbvio que é momento de compra, tá? Bom, esperanças do ETF de XRP após apelo da SEC dependem da eleição, dizem analistas, o que é muito controverso. Basicamente, o XRP entrou com um pedido de ETF, eu trouxe esse vídeo para vocês no momento em que saiu a notícia, mas a XRP que ganhou uma ação que a SEC pôs contra eles, basicamente a juíza decidiu que a XRP não era um título, diferentemente da Solana, que foi decidido que Solana era um título, e desta maneira a XRP ganhou força e por isso foi pedido a aprovação dos ETFs de XRP e não o de Solana, como era o esperado pela maioria. Mas a SEC recorreu, tá? Esse processo vai ter novos capítulos. E analistas dizem que basicamente tudo isso depende da eleição americana. Muito provavelmente, se o Trump ganhar, veremos novos ETFs aparecendo no mercado. ETF XRP, ETF de Solana, quem sabe um ETF de BNB. E principalmente novas stablecoins vão surgir no mercado. Já surgiu agora uma nova pareada no euro. Quem sabe não surgiu uma pareada no real, caso o real ganhe força. Enfim, muita coisa vai acontecer se o Trump ganhar a eleição, o que é controverso, porque o CEO da Ripple declarou apoio público a Kamala Harris, faz campanha para Kamala Harris, então seria interessante até para a própria Ripple, para o próprio XRP, se o Trump ganhar essa eleição. Para o setor cripto seria muito importante. Não sei quais foram as promessas que a Harris fez à campanha da Ripple, mas, amplamente falando, de maneira geral, para o mundo cripto é muito importante o Trump ganhar essa eleição. Khamenei diz que o Irã e seus aliados não vão recuar diante de Israel. E é basicamente esse o medo do mercado, do mercado dessa tensão geopolítica. Israel que sofreu, apesar de não ter sofrido danos tão grandes, mas Israel vai ter que entregar uma resposta.
E o Irã já disse que não vai recuar à frente de Israel, que vai buscar seus aliados e se Israel responder de maneira proporcional como prometeu a esse ataque do Irã, a guerra vai se alastrar e vai continuar. E é esse o medo do mercado. Mas volto a frisar para vocês, a médio barra longo prazo, cenários de caos são importantes para o Bitcoin. A gente viu isso na pandemia, como eu trouxe para vocês, onde o Bitcoin saiu de $3.500 para quase $70.000, né, que foi aquele nosso topo histórico. Então, esse tipo de cenário é bom para o Bitcoin, digamos assim, não bom em si, mas o Bitcoin se comporta bem nesse tipo de cenário. Trabalhadores e operadores portuários dos Estados Unidos chegam a acordo para encerrar a greve na costa leste. Basicamente, os trabalhadores de portos nos Estados Unidos, eles fizeram uma greve que perdurava aí por alguns dias. Isso atrapalhou muito a exportação e a importação americana, os portos ficaram parados. Foi mais ou menos 36 portos que ficaram parados e eles estavam basicamente buscando um aumento de 77% e melhores condições de trabalho. E basicamente essa greve acabou quando teve um acordo, o Biden até parabenizou também quem fez o acordo, os trabalhadores. Basicamente conseguiram 62% de aumento baseado ali em 6 anos. Né? Esse aumento vai ser sendo pontual, tá? O nosso feeling grid, como eu reportei para vocês, está no neutro. E a nossa liquidação hoje está bem mais tranquila. A liquidação do Bitcoin está em torno de 28 milhões, tá? 28 milhões. A segunda é da Ethereum, que está em 20 milhões. Então, a liquidação está bem mais tranquila no dia de hoje. Se a gente for pegar de maneira mais geral, vocês veem que a liquidação de maneira vem caindo. Por quê? Por que a liquidação vem caindo? A liquidação vem caindo basicamente porque certos níveis foram respeitados, tanto esse de 59 quanto esse de 57, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, bons trades a todos vocês, espero que vocês tenham entendido a mensagem. Não é necessário gastar dinheiro para operar nesse mercado, além do dinheiro investido. Eu uso a versão gratuita do TradingView aqui, como vocês podem ver, faço todas as minhas análises sem problema nenhum, não preciso pagar aplicativo nenhum, não precisa comprar curso nenhum, meu material aqui 90% é gratuito, e o que não é gratuito é um preço, basicamente só tem um e-book que não é gratuito e é preço bem acessível a qualquer pessoa, porque eu tive muita dificuldade em achar informação quando eu comecei lá em 16, 17, em filtrar informação. Então, tudo que eu aprendi, eu quero trazer para vocês de maneira que seja viável a todos, tudo bem? Então, vou ficando por aqui. Bons trades a todos vocês.